Bom dia a todos. Marcílio, consegue me ouvir? Consigo sim, Milena, bom dia. Maravilha, que bom que estamos todos conectados. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que está conosco em mais uma das palestras aí do nosso circuito. Esse é um evento que o Equizim promove desde 2012, com alguns eventos mensais que a gente vai organizando aí ao longo do ano. Esse ano, até por conta, né, de toda a euforia em cima do tema da LGPD, de todos os assuntos ligados à proteção e privacidade de dados, eu diria que tem sido um assunto bastante solicitado, né? E a gente tem tentado trazer a cada apresentação uma visão um pouco diferente ou um aspecto um pouco diferente do contexto como um todo. O assunto é bastante extenso, né? Não é à toa que a gente tem todo um programa de capacitação em cima dele, mas a gente tem tentado trazer aí alguns pontos importantes. Então, hoje a gente vai falar sobre as questões de implementação prática, falar um pouquinho de compliance e LGPD, como é que essas coisas estão conectadas. Eu vou te pedir, Marcílio, para passar para o próximo slide, só para dar um rápido overview aqui para o pessoal a respeito do nosso portfólio. Para quem está participando pela primeira vez, o Equizim é um Instituto Internacional de Certificação para profissionais da área de TI e negócios, com um portfólio bastante extenso, bastante holístico. Então, o nosso portfólio de transformação digital ele está sustentado por 4 grandes pilares. Vocês têm acesso a essas informações através do nosso site, mas hoje, especificamente, a gente vai falar com esse foco maior na área de segurança, compliance e risco, onde a gente tem 2 grandes programas que estão totalmente conectados, totalmente alinhados, que é a segurança da informação e a parte de proteção de dados pessoais, a parte de privacidade e proteção de dados pessoais. Esses 2 programas, inclusive, a combinação deles leva a uma certificação do Equizim, que é a formação do DPO. Então, para isso, a gente trouxe um convidado especial, seja muito bem-vindo, Marcílio. Daqui para frente eu vou passar a palavra para você. Então, você, por favor, fique à vontade para fazer uma rápida apresentação sobre você e a empresa e falar sobre o tema de hoje. Vou entrar no mute e acompanho vocês ao final. A sessão está sendo gravada e a gente depois vai disponibilizar os links também para todo mundo que participou conosco. Estarei acompanhando aqui pelo mute. Beleza. Milena, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, bom dia. Se vocês distraírem um pouquinho a sonoplastia, porque aqui em Recife o mundo está se acabando em água, não para de chover desde manhã cedo. Me apresentar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcílio Braz, eu sou advogado, sou gerente de projetos da área de TI. Eu tive uma carreira de 25 anos na IBM e há 3 eu saí para me dedicar exclusivamente à advocacia e especificamente a parte de, inicialmente, direito digital e depois me apaixonei por privacidade porque quem começa a ter contato com essa área é infalível, né? É inescapável, você acaba se apaixonando, né? E daí entrei na parte de pesquisa também, e no final do ano passado, coincidentemente, não foi planejado, no dia da edição da MP, eu lancei a minha empresa no ar, a Privacy Academy, e a ideia dela é justamente por conta de... A gente tem excelentes colegas e profissionais na área de educação hoje, né, de LGPD, GDPR, mas desde o ano passado, quando eu e Cláudio Lucena, a gente começou a fazer esse movimento de ter curso nessa área aqui no Nordeste, eu acho que na época só tinha Bloom, PEC e, no caso, a gente fazendo GDPR desde o ano passado, né, eu senti a necessidade muito grande de ver um curso que desse uma abordagem mais prática da coisa. Por quê? A abordagem jurídica, ela assim, é primordial. Só que essa lei, eu costumo dizer que é uma lei que transcende a si mesma, né? Ela não se limita aos aspectos jurídicos, muito pelo contrário. A gente pode dividir ela basicamente entre a parte jurídica, a parte de TI e a parte de processos, né? No mundo de compliance. Então, assim, eu aproveitei esse expertise que eu acabei adquirindo ao longo do tempo e decidi fazer o seguinte: ao invés de eu partir para advogar, né, e trabalhar junto com os colegas, eu disse, não, vou fazer diferente. Eu vou repassar o conhecimento que eu tenho para ajudar justamente a tanto os advogados e consultores a formatarem produtos, para oferecerem produtos para os clientes, como para os próprios clientes, para eles começarem a sua jornada interna, né, de compliance, e ajuda também, inclusive, na hora de contratação, da contratação dos profissionais, porque, assim, por mais que a empresa ela comece a fazer só, né, o processo de compliance, em algum momento ela vai precisar de uma ferramenta, ela vai precisar de um parceiro de TI externo, ela vai precisar de um advogado ou de uma empresa de consultoria, e é muito importante saber as perguntas certas. Então, um dos motivos pelo qual eu montei o curso foi para poder possibilitar as pessoas das empresas poderem fazer essas perguntas certas.
tá, pessoal? Então, assim, o curso hoje, eu estou montando ele em 2 módulos, 2 grandes módulos. Eu estou rodando no Brasil com o primeiro módulo, que está certificando o PDPE, o Essentials, e o ISFS, né, o 2701 Foundation. Então, no curso hoje eu faço 10 horas de LGPD, 10 horas de ISFS, de Segurança da Informação, e 20 horas de Compliance, a coisa com a pegada mais prática possível, e com abordagem projetizada. E não é somente porque eu sou também gerente de projeto, é porque quando a gente vai olhar lá fora, a coisa toda tem que ter uma metodologia para você chegar lá do outro lado. Se você não utilizar qualquer que seja PMBOK, como é meu caso, seja Scrum, seja Agile, escolha a que você quiser, mas você tem que usar uma metodologia. Então, nessas 20 horas, eu começo a explorar justamente esse roadmap que eu criei a partir do que eu pesquisei de CNIL, na AICO, o que tem de literatura lá fora, que eu recomendo a todos que façam o mesmo, porque, assim, isso já está pronto lá, então a gente vai ter que beber nessa fonte mesmo, né? Justamente por conta do GDPR e toda a história, toda a construção histórica do framework jurídico lá de fora da Europa. E, a partir disso aí, eu montei essa parte do curso, e agora, no segundo semestre, eu vou fazer o complemento dele, que é justamente fechando o roadmap de Exim Certified DPO, e depois eu falo um pouco mais sobre esse segundo tier aí. Então, vamos começar aqui, pessoal. A ideia qual é? A gente passar por todas as fases de implementação do compliance, tá? Isso aqui não é uma coisa definitiva, não é absoluta, eu não sou dono da verdade, porém, como a lei mesmo fala, a gente tem que olhar as boas práticas. Então, a ideia aqui é seguir boas práticas. Boas práticas de quê? Tanto do ponto de vista metodológico do PMBOK, quanto do ponto de vista de ISO 27001. E aqui já vai logo um disclaimer. Entre a ISO 27001 e o LGPD, a gente pode dizer, tá, que existe mais ou menos 50% de área de contato entre as duas. Isso significa dizer o seguinte: se uma empresa é certificada ISO 27001, ela não está pronta para a LGPD, mas ela já andou metade do caminho. O inverso também vale, tá? Então, assim, já um toque para quem está em empresa e para quem pretende oferecer serviço para a empresa, empresas que já têm ISO 9001 implementado e já têm ISO 14001, são excelentes lugares para você começar a prospectar, ou você, dentro da empresa, usar a metodologia e usar o mindset, principalmente, dessa coisa orientada, tá? Para usar como ponto de partida para a LGPD. Mas, de novo, mesmo que você seja certificado ISO 27001, você não está em compliance, tá? Para a LGPD, pelo menos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo aqui nossa estradazinha rumo ao compliance. A gente tem um deadline, né? Graças a Deus, agora, com a aprovação da MP, estamos esperando agora a sua sanção, a gente finalmente tem a segurança jurídica de ter uma data para iniciar a vigência da LGPD, que vai ser 16 de agosto. Eu não sei quantos de vocês já trabalhou na área de TI, né? Mas eu me lembro muito bem, na época da IBM, no idos de 97, quando começou-se a falar sobre bug do milênio, falasse no sentido de oferecer produtos e soluções, tá? Eu lembro muito bem que em 97 ninguém dava maior bola, né? Em 98 a coisa começou a ter um pouquinho de adesão, as empresas começaram a se preocupar um pouco. Quando chegou no primeiro semestre de 1999, a coisa esquentou. Então, eu acredito que janeiro, fevereiro de 2020, para quem não é millennium e lembra disso aí, né? Para quem vou explicar, o nome desse desenho é Corrida Maluca, tá? Eu vou ver, todos nós vamos ver, uma corrida desesperada por parte das empresas para tentar se adequar, porque deixaram para a última hora, tá? Isso aconteceu no bug do milênio, é muito engraçado, e hoje em dia as pessoas comentarem assim, mas não aconteceu nada no bug do milênio. Quem é de TI sabe que não aconteceu nada porque a gente se preparou muito para isso, tá? E não foi somente em 6 meses, foi um trabalho muito mais extenso. Tá, pessoal? Então, vamos começar e, como costumo dizer, cada dia mais é um dia menos, porque a gente tem um deadline, né? O deadline da gente está chegando aí. Então, pessoal, dando uma olhada aqui nessa trajetória aqui que eu montei, qual seria o primeiro passo? Olhando de novo como projeto, tá, pessoal? Como é que eu abordo isso? Como é que eu sugiro que seja abordado, tá? Mas, de novo, uma sugestão. No momento que você planeja, tá? Você coloca todos os steps, todos os entregáveis, todos os milestones que você determina que vão ser importantes para você passar para a organização do andamento do projeto, vão te ajudar imensamente. E esse tempo de planejamento é essencial. Quanto mais tempo você gastar
e mais esforço você dedicar no planejamento, menos você vai ter problema lá na frente. Isso não quer dizer que você está isento disso, em definitivo, tá? Mas você consegue, de alguma forma, se antever, tá? Então, minha dica primeira é, dentro desse roadmap, planejamento, pessoal. Tem um dito que eu nunca sei direito como é, que diz mais ou menos assim, se você não reserva tempo para planejar, reserve tempo para poder corrigir o que está errado, né? E vai funcionar por aí também, tá? Seguido a isso, quem trabalha com projetos sabe que nem o melhor projeto do mundo, sem o sponsor, sem o principal, aquela pessoa que está lá na frente, o melhor que está lá em cima, sem o comprometimento dela, a coisa não vai para frente. Nem o melhor projeto do mundo, tá? Então, assim, ela tem que ser top-down. Ela tem que ser liderança pelo exemplo. Então, por exemplo, se a gente sabe que vai ter que criar, por exemplo, políticas de utilização de Bring Your Own Device, de senhas, etc. Se a alta direção não comprar a ideia e ela mesma não fizer isso, pode ter certeza que dali para baixo ninguém vai fazer. E o grande desafio dessa lei não é somente o aspecto técnico, jurídico, não, é o mindset, que a gente não tem esse mindset ainda. Eu estou falando agora a gente como cidadão, tá, pessoal? A gente está defasado 40 anos, praticamente, com relação ao resto do mundo, se sempre for olhar só para a Europa, né? A gente tem uma diretiva desde 95, eles agora entraram com o GDPR, mas eles vêm numa curva, né? Que dá para fazer mais ou menos uma rampa. A história da gente, ela vem aqui assim, aí tem um saltinho aqui na Constituição, depois Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil, e agora faz assim, né? E não tem para onde correr, a gente não tem como ficar fora disso, né? Então, o grande problema é o mindset, então, comprometimento da alta direção e depois de todos. A partir daí, o que é que a gente precisa fazer? Bem, para saber para onde eu quero chegar, eu tenho que saber onde é que eu estou. Se eu já tenho lá a lei me dizendo o que é que eu preciso ter, né? Eu preciso saber agora em que estágio de maturidade com relação àquele destino final a minha empresa está. É o tal do Gap Assessment, tá? Ele basicamente o que é? É você listar tudo o que você precisa estar em conformidade versus o que você tem hoje na empresa. Tem uma grande amiga, Maria Rocha, lá do Rio de Janeiro, que se estiver assistindo, estou mandando um beijo para ela, que ela recentemente comentou comigo que fez e deu 3% de conformidade. E eu fiquei feliz, assim, cara, eu disse para ela, fica feliz, cara, porque 3% já é muita coisa. Porque eu peço para vocês pensarem no seguinte, pensem nos sites que vocês frequentam normalmente, tá? E lembrem-se, eles têm política de privacidade em termos de uso. Tem isso, né? Então, assim, quando a gente para pensar que esses dois elementos são o tapume por trás da construção de uma STGSI, de uma PSI, se nem isso a gente tem hoje, imagina o trabalho que vai dar para construir essa coisa toda. Então, assim, realmente a gente está muito aquém. Eu vi, inclusive, 2 números essa semana que me deixaram, né, perplexos, porque um deles foi dizendo que 75% dos brasileiros não sabem da LGPD. Eu adoraria morar nesse país onde 25% sabe, porque eu rodo o país, eu tenho amigos que trabalham com essa coisa 24/7, e eu posso afirmar peremptoriamente que 5% da população não sabe sequer que existe a LGPD. E menos de 3% que sabe o que consiste a LGPD. Tá? Esse número daí eu acho que não está legal. Outro número também que me chamou a atenção foi um levantamento da Ceres Experian, né? Que eu não pude ler com detalhe, né? Assim, todo respeito ao pessoal de lá, mas dizendo que 1/3 das instituições financeiras já estariam em compliance. Eu acho um número muito otimista, tá? Eu acredito que até 1/3 esteja no caminho para o compliance, mas eu não tenho conhecimento, pelo menos, e se eu estiver enganado, por favor, alguém depois venha e coloque isso. Vai ser muito importante divulgar esse número de empresas no Brasil que já estão em compliance com a LGPD, tá? Então, seguindo aqui o roadmap, quando vocês forem dar uma olhada lá fora, eu recomendo fortemente que vocês façam isso, tá? Para beber na fonte, eu costumo dizer que o europeu olha para o brasileiro agora e tudo deles é uma sensação de déjà vu, porque eles já passaram por isso, né? Vocês vão ver que essa questão do treinamento nos frameworks que se montam lá fora, às vezes aparece no começo, às vezes no meio, às vezes no final. Eu adotei no começo. E adotei porque eu estudei, pesquisei, vi o que tem lá fora, apliquei num case, e depois que apliquei num case, pronto, agora tem uma coisa testada, tá? E eu fiz esse treinamento no início. E eu ainda fiz o seguinte, como era um escritório pequeno, eu pude montar uma pesquisa, né, para sacar mais ou menos qual era o nível de conhecimento do pessoal, tanto da parte de segurança da informação, como utilização segura da internet, e também com relação à lei. A partir dessa pesquisa, foi o que eu fiz. Já sei mais ou menos como é que está o meu público-alvo.
Em cima disso, eu fiz um treinamento que ele, muito embora não esteja previsto na lei, se a gente for seguir o mesmo caminho do GDPR, lá na frente, também vai ser exigido aqui de todas as empresas brasileiras que 100% dos colaboradores estejam, ou melhor, tenham feito um curso, que basicamente é um curso de 2 horas, uma palestra de 2 horas, onde você dá na primeira parte segurança e informação e na segunda aspectos gerais da lei. Porque quem vai fazer essa lei funcionar, pessoal, não é o dono da empresa, não, nem o cara do TI, nem o cara do jurídico, somos todos nós, tanto enquanto cidadãos, quanto também enquanto pessoas que estão trabalhando nas empresas. A gente sabe que segurança e informação, o elo mais fraco é a gente, tá? Então, sem esse treinamento, sem essa conscientização, a coisa não vai funcionar, tá? Um segundo momento, e é muito interessante que a gente tenha o encarregado ou o DPO já de saída embarcado nisso. Não vai ser uma coisa muito comum, porque a gente não tem essa figura aqui ainda, exceto empresas muito grandes, que já contrataram gente que já tinham, né, uma estrutura de CISO, alguma coisa assim, e empresas multinacionais. Mas, de resto, eu acredito que a gente vai ter muito DPO de carreira nascendo agora, o que é muito bom, tá, pessoal? Vamos dizer o seguinte, esse momento que a gente está vivendo agora, tanto para operadores de direito, como para o pessoal de TI e o pessoal de compliance, ou seja, quem quer realmente embarcar nessa, né, para ser DPO, precisa se capacitar, né? Mas tem que lembrar o seguinte, imagina São Silvestre, com aquele bloco lá dos quenianos, todos junto com aquele pessoal que está saindo fantasiado. A situação da gente é mais ou menos essa. Está todo mundo no mesmo barco, exceto raríssimas exceções. Então, assim, pessoal, não tem que se assustar, não. Dá para aprender, sim. Eu só tenho algumas ressalvas, alguém, assim, quem me conhece sabe, com relação a essa coisa de curso de formação de DPO. O meu curso não forma DPO, tá? Meu curso dá as ferramentas para as pessoas aprofundarem e daí eles se tornam DPO. E eu sempre faço o seguinte paralelo. Quem é advogado vai entender. Quando é que você se torna advogado? Quando você termina o curso de Direito? Não. Quando você tira o AB? Não. Quando você começa a praticar? Não. O advogado, ele se constrói ao longo do tempo. Então, o DPO vai ser a mesma coisa. Mas sem a parte de capacitação, ele não chega do outro lado, vai demorar muito. E mais ainda, facilita tanto para ele quanto para a visibilidade do mercado, se ele tiver a certificação. Tá? Então, o awareness, no caso, é a conscientização, que eu já falei que vem a reboque do treinamento. Seguindo aqui nosso roteiro, próximo passo seria o quê? O mapeamento dos dados. Essa questão do mapeamento dos dados, ela é muito complexa, porque quem já começou a fazer já percebeu que não existe ferramenta de software no mundo que cubra todo um data mapping. Como também não vai adiantar somente você fazer um questionário e mandar para a pessoa lá, ela responder para dizer quais são os dados pessoais e quais são os processos que estão envolvidos. Isso não funciona. O que eu sugiro, tá? Você, dependendo do porte da empresa, a ferramenta ela é indispensável. Porém, ela não vai resolver totalmente o problema. Não existe ferramenta que resolva totalmente o problema. Para nada, tá? Em nenhuma fase. E principalmente no data mapping, tá? O que é que eu sugiro? Tem uma ferramenta ou não, ok? E parta para fazer primeiro questionários. Mas eu vi há pouco tempo atrás, num encontro de profissionais da área, uma pessoa dando testemunho, comentando que ela passou por uma situação onde ela mandou um questionário e há 6 meses já não tem resposta. Eu vejo 2 problemas. Primeiro, falta de empenho por parte do pessoal da própria empresa, que não está entendendo a criticidade disso. E segundo, de quem está aplicando esse formulário. Porque se eu mando formulário para alguém e demora 6 meses para responder, eu tenho um problema muito sério de processo, né? Porque eu não estou fazendo follow-up dele. Enfim, então, qual é a ideia? Joga o questionário, a pessoa vai responder para você e marca a entrevista. Mas não marca só uma, não. Já marca logo 2. Porque eu brinco dizendo, e quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão, tem aquele ditado que diz assim que você puxa uma pena e vem uma galinha, pronto. Data mapping, você puxa uma pena, vem uma granja. Toda vez que você for conversar com a pessoa, vai aparecer um processo novo que ela não lembrava, tá? Então, assim, pelo menos essa parte você tem que fazer. E, de novo, voltando à ferramenta, é importante, importantíssimo, mas teu budget está baixo, ou do cliente está baixo, tem um negócio fantástico que funciona maravilhosamente bem. Sabe o quê? Excel. Faz no Excel. Tá? Eu vejo, às vezes, as pessoas muito preocupadas com questões relacionadas a IA, no ambiente agora do mundo advocatício, tal, IA no direito. Aí o cara quer saber quanto ele precisa investir para poder ter uma ferramenta de IA para movimentar o escritório. Eu pergunto para o cara assim, vem cá, bicho. Não, beleza, eu acho massa a ideia. Inclusive, eu sou parceiro IBM, né? Tem o Watson, né? Já implementado em escritório. Mas eu te pergunto uma coisa, tu sabe fazer um VLOOKUP ou um PROC-V?
Quando o cara não responde, eu já sei que ele não sabe usar uma coisa básica, que é fazer um pivô dentro do Excel. Então, assim, para que pensar no mais se você não consegue fazer o mínimo, né? Então, vamos olhar para a ferramenta, sim, mas não vamos esquecer do Excel, não, tá? Então, seguindo ao mapeamento dos dados, você tem também montar todos os fluxos desses dados. E isso é importante você ter, porque isso você vai gerar uma trilha de auditoria, uma trilha auditável. Futuramente, quando a autoridade bater a sua porta, né, ou o DPO estiver lá rodando a 100%, ele vai precisar disso para poder estar documentado, tá, pessoal? Essa lei, ela é baseada em risco, então tudo você tem que deixar uma trilha de auditoria, ok? Nesse momento que você faz lá o data mapping, o data flow, você também pode aproveitar, e é interessante, nesse momento, você fazer pelo menos uma primeira análise de qual seria a base legal para aquele dado que você está coletando naquele processo específico. Você pode até rever isso no futuro, mas no primeiro momento é interessante você fazer isso já no primeiro mapeamento, ok? Dando seguimento aqui, de novo, essa é uma lei orientada a risco, pessoal. Então, assim, quem trabalha com compliance e corrupção, o pessoal do compliance, a galera do compliance, inclusive eu tive uma turma maravilhosa agora no Rio, que lá do pessoal do Compliance Women Committee, que, assim, para elas era tranquilo o que eu estava falando, porque quem trabalha com compliance sabe o que é trabalhar com risco. Ontem eu dei uma palestra e quando eu comentei assim, olha, pessoal, vocês têm que aprender a trabalhar com risco. Aí uma pessoa disse assim, mas a gente trabalha com risco o tempo todo. Eu disse, pronto, então vou corrigir. Vocês precisam começar a saber que trabalham com risco, porque com risco quem trabalha o tempo todo. Vida é risco, né? Assim, se eu andar daqui para ali, eu posso cair com a cara no chão e morrer. É risco, né? Então, a gente tem que olhar o seguinte, as empresas, pelo menos as que já estão mais estruturadas, você consegue olhar uma gestão de risco global, tá? Através de um Enterprise Risk Assessment, né? Então, assim, é interessante lembrar que, com essa variável nova de risco que entra com a LGPD, você tem que colocar isso daí dentro da caixinha, né? De todos os riscos relativos à empresa. Então, você tem que botar isso dentro de um contexto geral, tá? E aí, quando você faz o mapeamento de dados, você agora vai analisar os riscos e avaliar os riscos, fazer todo o processo de gerenciamento, tá? Para poder você entender quais são as medidas que você tem que tomar para mitigar e, no final, o teu risco residual, que vai depender do teu apetite de risco, ok? Isso tudo, basicamente, é gerenciamento de risco. Tem um material muito bom que quem me recomendou há muito tempo atrás foi Sandro Tomazelli, que é lá do TST, que é fera nessa área de risco, que é do TCU, salvo engano, que é um material gratuito, aberto, sobre gestão de risco. Depois, eu não sei como é que funciona aqui direito, mas assim, eu posso disponibilizar esse material porque ele é aberto, tá, pessoal? Então, assim, eu costumo brincar dizendo o seguinte, que informação, ela nasceu feito passarinho, ela tem que ser livre, e eu trabalho no IBAMA, nesse aspecto. E se me arreta muito, eu sou do Greenpeace. Então, assim, eu acho que informação a gente tem que divulgar mesmo e compartilhar, tá? Então, seguindo aqui o roadmap, a gente partiria agora para ver a parte de políticas. Só fazer antes um pequeno adendo aqui. Lembra quando eu falei da questão de um orientado ao projeto? Quem já trabalhou com projetos sabe o que é um diagrama de Gantt, né? Então, esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ele não é necessariamente linear na linha do tempo. Você vai ter situações e atividades que você consegue fazer em paralelo. Então, por exemplo, você começou a fazer a parte de políticas, você tem que fazer essas políticas, tanto as internas quanto as externas, seguindo, não é nada do outro mundo, não. Montar um SGSI, o Sistema de Gestão de Segurança de Informação, em cima dele uma Política de Segurança de Informação, um PSI, que é baseada na ISO 27001. Isso não está na lei. Na lei, ele só diz assim, boas práticas. E boas práticas, nesse caso, especificamente, pessoal, ISO 27001. Então, na hora que você monta essas políticas, você não precisa necessariamente ter que fazer primeiro as internas para depois fazer as externas. Você pode trabalhar em paralelo. Então, o legal da abordagem orientada a projeto é você ter uma metodologia onde você consegue colocar todas as etapas, você quebrar todas as atividades, fazer um WBS ou um EAP, né, para quem é de projeto, né, você quebrar tudo, até deixar em pacotes mínimos, porque ali você consegue gerenciar melhor todos os recursos, tempo, grana que vai ser utilizada, tá? Recursos tecnológicos, e aí você consegue ver questões que não são dependentes na linha do tempo, você consegue fazer com que coisas trabalhem em paralelo, você otimiza tempo, tá? Então, basicamente, você primeiro arruma a casa, começa a arrumar a casa, cuida todas as políticas internas, que são diversas, tá? E estão listadas, grande parte delas ali no anexo A da ISO 27001. Depois as externas, que é aquela coisa assim, o que é que você mostra para o mundo, né? Então, onde é uma sugestão que eu dou? Você começou a implementar o compliance na tua empresa,
ou você começou a querer mostrar e colocar isso como um produto ou serviço para o teu escritório oferecer, monta a tua política de privacidade do site e teu termo de uso. Porque, assim, eu não consigo entender como é que você pode vender, por exemplo, privacidade, seja com o que for, seja curso, seja produto, serviço e tal. Quando você entra no site da pessoa, não tem uma política de privacidade nem termo de uso. É aquela coisa assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E do outro lado, se você é empresa ou se você é escritório e está vendendo isso, cara, a melhor forma de você sinalizar para o mercado que você está engajado realmente, primeiro bota a tua política, bota o teu termo de uso e coloca lá no LinkedIn dizendo que você começou a fazer o compliance. E de preferência, faz as certificações e ainda coloca lá dizendo assim, nós já somos aqui certificados. Tá? Então, assim, uma coisa que é importante na hora que você está vendo essa questão das políticas é ver a questão do consentimento. Consentimento não é bala de prata, tá, pessoal? E, assim, uma coisa que eu até perguntei para a Milena, como é que eu deveria tratar a linha que eu deveria tratar meu webinar? Eu estou partindo do pressuposto, e foi uma coisa que ela me orientou, as pessoas que estão aqui agora, 200 e quanto? Tem um monte de gente aqui. Onde é que veio o número? Sei lá. Enfim, 241. Já conhece alguma coisa da lei, tá? Então, não vou aqui falar e entrar em detalhes com relação ao consentimento. Estou partindo do pressuposto que você já conhece alguma coisa, tá? Então, assim, de novo, o consentimento não é bala de prata, né? Ele é super útil, né? Lógico, mandatório em várias questões, mas, assim, ele não pode ser tua base legal, mas, assim, a primeira base legal. Na verdade, ela não deve ser a primeira. Se brincar, ela junto com o legítimo interesse, devem ser as últimas, porque ela é muito frágil. Quem conhece a lei sabe que o consentimento a qualquer momento pode ser revogado. Se você construiu tudo em cima do consentimento, basta o titular do dado dizer assim, retira meu consentimento, acabou o teu processo, tá? Então, seguindo aqui no roadmap, essa lei, galera, ela foi pensada no cidadão. As empresas ganham com isso? Ganham. Elas têm a oportunidade, como qualquer programa de compliance, investir uma grana no primeiro momento e ter um ROI, um retorno sobre o investimento em curto prazo, muito grande, porque você identifica gargalos, você identifica aqueles processos jabuti, sabe aquela coisa de jabuti no coqueiro? Né? Jabuti não sobe no coqueiro, né? Então, assim, se ele está lá em cima, alguém botou. Só que as pessoas vão acostumando com isso e daqui a pouco ninguém sabe mais porque aquele processo é daquele jeito. Ah, não, é assim porque é assim. Quando você parte para implementar um programa de compliance na empresa, você começa a chafurdar essas coisas e, no final das contas, você acaba tendo, sim, ganhos tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro, né? Então, você descobre processos fantasmas, você descobre processos que não, assim, dead end, assim, não levam a canto nenhum. Então, assim, você consegue fazer com que essa coisa reverta para a organização. Isso vem por força de lei agora, né? Via LGPD trazer o compliance e trazer a ISO 27001. Só que para quem é essa lei, pessoal? É para mim e é para cada um de vocês, todos nós. Essa lei é para os cidadãos. Porque do dono da empresa até o chão de fábrica, no final do dia, todo mundo é cidadão. Tá? Então, quando o pessoal às vezes começa essa coisa assim, será que a lei vai pegar? Eu digo assim, o que pega é gripe, pessoal. Né? Lei se cumpre. O que a gente tem que estar preocupado é não se a lei vai pegar ou não. O quanto a gente precisa, nós todos precisamos trabalhar para fazer com que esses novos direitos que a gente tem, que criam-se com o LGPD e outros tantos que já existiam, por exemplo, de revisão, tá lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, mas a gente não dava tanta bola, né? Eles possam ser efetivamente exercidos. Então, assim, é uma lei que traz empoderamento do cidadão, tá? Então, assim, nessa hora, a gente agora no roadmap vai ver o seguinte, quando o titular chegar e pedir para que um direito dele seja exercido, ou melhor, que ele possa exercer o direito dele. Então, você precisa estar pronto para todos os requests, os requerimentos que os titulares vão chegar para você para fazer, para pedir. Lembrando que na lei, esse requerimento, por exemplo, para saber se tem dado a meu respeito, tal, você conseguir levantar essas informações, as empresas no Brasil tem 15 dias para entregar isso. Do ponto de vista tecnológico, é factível. Só que para você chegar aí, dá um grande trabalho, tá? Então, assim, você precisa ter um processo de Subject Access Request, que é o SAR, né? Ou um formulário para receber requerimentos dos titulares de dados pronto e um processo todo montado pronto também para entregar isso em 15 dias. E a lei brasileira, nesse sentido, ela foi extremamente ousada, né? Porque na Europa são 30 dias. É europeu, né, pessoal? O pessoal da Europa é meio devagar, né? A gente é mais a gente, né? A gente botou 15 dias. Vê que legal? Então, assim,
importa, 30, 15 dias a gente tem que entregar do mesmo jeito, tá? Então, você tem que criar as formas de fazer com que o titular dos dados tenha acesso de forma clara, de forma acessível, via site, alguma coisa assim, né? Basicamente. Você tem que montar um processo e você tem que testar ele para ver se funciona, tá? E no final você tem que registrar tudo. Lembrando que o ônus da prova, ele quer recair em cima do controlador, tá? Então, assim, o controlador ele tem que estar com registro de tudo. E aí é engraçado, quando eu dou curso, que eu vejo a cara do pessoal de direito quando diz que tem que registrar tudo. Meus colegas advogados, né, que eu posso chamar tanto o pessoal de TI quanto o pessoal de direito de colega, meus colegas advogados ficam cabelo e pensam, mas tudo tem que ter registro. Aí eu viro com meus colegas de TI e fico só pisco o olho e diz assim, tá vendo? Ó? Porque quem trabalha com TI já sabe, tudo tem registro, pessoal. Não tem problema em ter registro, tá? Ainda mais hoje em dia, com a quantidade praticamente inesgotável de espaço em disco que quem tem, você pode entupir a AWS todinho só de registro, não tem problema. Mas você tem que lembrar que tem que estar amarrado esse registro com, por exemplo, o request lá, o requerimento do titular, porque lá na frente você vai ter que evidenciar isso daí, tá? Então, assim, mais uma vez, tudo que você fizer, tem que você montar uma trilha de auditoria, inclusive também o requerimento de titulares. Seguindo aqui, vamos à parte agora onde o advogado vai ser advogado valendo, né? Pessoal, essa parte aqui, tá? É a parte mais jurídica, por assim dizer, da lei, tá? Talvez ela seja mais jurídica. Porque aqui a gente vai fazer, nós, vocês, colegas advogados, vamos fazer o que a gente sempre fez, que é atualização do contrato, é adequação de contrato. Mas adequação de contrato de que forma? Primeiro que a gente tem que lembrar para o pessoal o seguinte, quando a gente olha para essa lei, a gente tem que lembrar que a gente está falando de clientes internos e clientes externos. Clientes externos é fácil, né? Vem assim na cabeça facinho para lembrar. Mas o cliente interno somos todos nós, enquanto funcionários ou servidores. Então, assim, as amarrações que precisam ser feitas, têm que ser feitas no nível contratual, tá? Tanto com os operadores, do controlador para com o operador, como com relação à empresa, ao controlador, aos seus clientes internos. Tá? Então, a gente está falando de quê? A gente está falando aqui de aditamentos e ajustes em contratos. Se for CLT, contrato de trabalho, se for servidor, em regime estatutário. Você tem que fazer com que o que você entrega para o cidadão, que é cliente externo, você também tenha isso por parte para os clientes internos e, principalmente, você também faça as amarrações, porque no final do dia, quando tiver um problema, porque um problema vai ocorrer, um incidente de segurança, tá? Que possa gerar um vazamento de dados, não é a entidade cabocla, a empresa que foi a culpada, tá? Foi alguém, uma pessoa que fez isso. Então, você tem que estar preparado para poder, no momento de acontecer isso, tudo bem, eu sou a empresa, eu vou responder. Mas, internamente, eu tenho que ter um mecanismo para poder fazer com que essa coisa fique amarrada com os meus funcionários ou com meus servidores, ok? E, mais uma vez, eu estou falando isso para cliente interno, agora olhando para os operadores, que é quem vai estar na periferia, tá? Que vai estar prestando serviço, esses também têm que ter uma amarração muito forte do ponto de vista contratual e não somente colocar no contrato e acabou. Tem que fazer due diligence, tem que marcar cadências recorrentes para ver se efetivamente o operador está entregando aquilo que ele assinou contigo. Por quê? Se lá na frente tem um vazamento de dados, lá na ponta, tá? Lá no operador. Então, vamos materializar aqui. Eu trabalho numa empresa, minha empresa ela não roda folha de pagamento, ela tem um birô de serviço que faz isso. Vamos imaginar que tem um vazamento de dados nesse birô, tá? Quem vai estar na mira, né, da autoridade, ou pelo menos assim, a responsabilização direta, né, na lei, nesse momento, vai ser o controlador. Ele vai dizer assim, não, mas peraí, não foi comigo, não, foi aqui. Só que não basta dizer que foi lá do outro lado. E nem basta dizer que eu estou em compliance enquanto controlador e ele, processador, o operador, está em compliance também. Eu tenho que mostrar que, além de todas as salvaguardas contratuais que eu fiz e que eu estabeleci com ele, eu acompanhei isso para poder garantir que essa coisa estava acontecendo, tá? E é aquela velha máxima lá que, assim, não basta a mulher de César ser fiel, ela tem que mostrar que é fiel. Então, assim, o órgão fiscalizador, né, ele vai chegar via ANPD ou, por exemplo, Ministério Público, e ele vai te exigir justamente isso daí. Não adianta você dizer que, não, eu assinei o contrato, o cara está fazendo lá, eu não tenho como verificar o que ele está fazendo. Tem sim, porque o ônus da prova e a responsabilidade
tudo bem que depois vai ter uma dosimetria de responsabilidade, mas ela, no primeiro momento, ela vai recair sobre você. Você tem que evidenciar que você fez isso com o seu operador, ok? E, mais uma vez, você tem que criar um mecanismo de controle, ou mecanismos de controle, para que você fique fazendo isso rotineiramente, tá? Isso é ongoing, pessoal. Eu brinco dizendo que compliance é feito de faculdade. A gente tem duas alegrias, né? Quando começa e quando termina. O primeiro trabalho do compliance é você implementar, sair do zero. É um projeto de implementação do compliance. Depois, quando você termina, terminou. Não terminou, não. Agora começa um programa. Ele é cíclico, ele não acaba nunca, tá? Então, seguindo aqui com o roadmap, a gente tem o DPIA. Eu escrevi um artigo, né, que saiu no Jota, depois eu posso disponibilizar, mas melhor ainda, tem um grupo de discussões, né, que é um grupo bastante animado, bastante sério, bastante comprometido, de várias pessoas do Brasil e de fora do Brasil também, que é coordenado por Disseu, né, Santa Rosa, que tem uma tarefa e conduz com primor, né, conduzir vários grupos ao mesmo tempo. Ele criou a maior comunidade de discussão nessa área, né? Assim, palmas para Disseu e obrigado ele. Eu costumo dizer que minha carreira profissional ela se divide em AD e DD. É antes de Disseu e depois de Disseu, depois dos grupos, porque é uma troca fantástica. Inclusive, estão abertas novas vagas nos grupos, tá? Tudo gratuito, agnóstico, tá? E eu recomendo fortemente. E aí, desse grupo, né, a gente começou a fazer, e aí, de novo, tem uma madrinha, que é a Remi, né? A ideia de uma vertente acadêmica. E daí começaram a nascer filhotes acadêmicos. O primeiro foi de política de privacidade, depois fizemos um só sobre DPIA, tá? Depois eu também disponibilizo para vocês. Esse artigo que eu falei do detalhamento que eu montei, ele faz parte desse e-book. Então, assim, é legal que o e-book ele mostra tudo para você, tá? Então, assim, de novo, não vou poder entrar aqui no detalhe de como fazer o DPIA e recomendo fortemente que vocês leiam o e-book, tá? Que vai ajudar bastante. Mas, basicamente, o que é que você vai fazer? Hoje, a gente não tem, estrito senso, né, uma definição exata de em que situações a gente vai ser obrigado a ter um DPIA, tá? Não está tão claro quanto está no GDPR. Quando é que vai vir isso? Eu acredito que vai vir quando a NPD se estabelecer de fato e ela ela colocar esses guidelines. Mas, basicamente, o que é que você vai fazer? Isso é um microcosmos. Repara tudo que a gente fez até agora, tá? Isso aqui agora de PI é como se fosse um microcosmos para um processo específico de tudo o que está envolvido, desde detalhamento dos dados do processo, análise de riscos, os controles estão estabelecidos, o gerenciamento de risco efetivamente e, por fim, o output final, que é o relatório. Então, assim, pessoal, só fazendo uma coisa que eu acho que quem me conhece já sabe que eu critico isso, é muito errado dizer que um DPIA é o melhor e o primeiro caminho, o primeiro passo rumo ao compliance. Não. Estou mostrando para vocês, e isso aqui não tirei da minha cabeça, tá, pessoal? Vai olhar os outros frameworks por aí, da autoridade francesa, do Reino Unido, de outras empresas como o NIME, a própria IBM, outras tantas têm framework. Você vai ver que o DPIA está lá no meio. Então, dizer que um DPIA é o primeiro passo para implementar compliance é, no mínimo, errado. Tá? Mas, nesse momento, você vai chegar aí, você vai, dentro do teu roteiro de rumo ao compliance, você vai chegar nesse ponto daí. Você vai ter que efetivamente fazer. Daqui para lá, a gente vai ter mais informações detalhadas vindas da NPD, mas a minha sugestão olha lá para o que está estabelecido no WP 29, tá? Working Party 29, ele tem um paper específico em relação a isso, pesquisa, está disponível e use ele como um bom referencial, tá? Para início. Seguindo, vazamento de dados. Eu brinco dizendo que vazamento de dados é feito traição. O último que sabe é o dono da empresa, né? Desculpa, pessoal, eu não consigo fazer... Não consigo ser mais sério do que isso. Mas, enfim, então o que acontece? O vazamento de dados, ele efetivamente, ele vai acontecer e, normalmente, a empresa não toma conhecimento, ela chega até ela. Tem um caso recente, depois vocês podem dar uma pesquisada, do aeroporto de Heathrow, que ele recebeu uma multa de 125 mil libras por conta da perda de um pendrive, por conta de um funcionário que não estava encriptado, e que a notícia chegou através de um jornal. Uma pessoa achou no meio da rua, levou o pendrive numa biblioteca pública, viu do que se tratava, levou no jornal, e aí o jornal foi lá e noticiou. Quando noticiou, a autoridade do Reino Unido disse, opa, foi bater no aeroporto, né? Então, assim, isso vai acontecer. Tem o CEO da Cisco, há um tempo atrás, ele disse que existem dois tipos de empresas no mundo. As que já sofreram um ataque, ou já foram invadidas, e as que já foram invadidas e não sabem.
E é por aí, tá, pessoal? Então, assim, você tem que estar preparado para quando o vazamento ocorrer, porque ele vai ocorrer, tá? Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então, você precisa estabelecer um processo, e é esse processo, mais do que nunca, ele tem um viés muito técnico envolvido, mas não somente, tá? Você monta esse processo, você testa esse processo e você testa a notificação, porque a gente vai ter que notificar isso aí. Diferentemente do GDPR, que diz que a partir do momento que se toma noção, conhecimento do vazamento, tem 72 horas para notificar isso, aqui no Brasil ficou um tempo razoável. Deixe para vocês tentar imaginar o que é isso. Eu espero de verdade que quando a autoridade vir, que ela determine um prazo e que vá nessa linha daí, porque os Estados Unidos, muito embora não tenham lei federal ainda com relação a essa questão de privacidade e proteção de dados pessoais, todos os 50 estados de lá, eles têm legislação específica com relação ao vazamento de dados. E quase todos eles colocam um prazo e quase sempre cai nessas 72 horas, tá? Então, assim, a gente tem que estar pronto para isso, tá? E é pronto do ponto de vista de sistema e de processo. Existem ferramentas muito boas, tá? Que fazem esse monitoramento, que ajudam nisso daí, tá? Mas, de novo, se você não tiver o awareness lá atrás, a conscientização dos seus funcionários, que é o elo fraco, é o peopleware da história, é o elo fraco da segurança da informação, você aumenta absurdamente a possibilidade de você ter um vazamento de dados, tá? Seguindo aqui no roadmap, sugiro, e não é somente eu, não sou somente eu, deixar essa parte de transferência de relação de dados para o final, mas, de novo, não necessariamente final, ele pode andar em paralelo e ser o final dele já perto do final do compliance, mas ele pode começar em um momento antes. E é engraçado porque, assim, quando você conversa com as pessoas, e quem já fez um data mapping sabe disso, né? Diz assim, vem cá, cara, e tu tem transferência internacional de dados? Cara, não, gente nenhum, eu sou uma empresa aqui, eu só faço coisa aqui, né? Meu negócio aqui em Recife, eu não mando dado para canto nenhum, tá, legal, tá bom. Mas assim, tu armazena, tu tem um servidor, um data center? Não, meu é tudo na nuvem. Isso é mesmo, que legal. Qual é a nuvem? É AWS. Fica no Brasil? Não. Ok. Então você tem transferência de dados, amigão. Isso escapa, sabe? Assim, um e-mail que você manda, que vai para um servidor lá fora, envolve transferência de dados internacional. Nesse caso aqui, não vou entrar de novo mais detalhadamente na questão específica da lei, mas a gente sabe que tem coisas que a gente vai ter que implementar aqui, como normas corporativas globais, né? E mecanismos legais que precisam ser ajustados e colocados para fazer com que você garanta que tenha salvaguarda que do outro lado lá, se aquele país não tiver o mesmo nível de segurança jurídica, como o GDPR e a Europa faz com relação a gente hoje, que a gente não está na lista branca, a gente também é filho de Deus, a gente também vai ter a lista branca da gente, né? Então, você tem que estar preparado para essas transferências que vão ocorrer, tá? Então, basicamente, você faz o seguinte, quais são esses dados? Para onde eles estão indo? Quais são as proteções que eu estou aplicando, tá? Então, pessoal, basicamente é isso daí. Isso que eu passei para vocês aqui agora, em pouco mais de 40 minutos, normalmente eu dou uma palestra de 2 horas, eu consigo descer mais um pouco. No curso, eu faço isso hoje em 20 horas, e, como eu tinha falado para vocês, eu estou lançando agora, no segundo semestre, a segunda parte do curso, que vai cobrir justamente as 2 últimas certificações que ficam faltando para o UFSIM Certified DPO. E a ideia vai ser o seguinte, eu vou dizer aqui em primeira mão para vocês, tá? Vamos em primeira mão. O curso ele vai ser o seguinte, a gente vai ter um dia de gerenciamento de projeto, tá? Gerenciamento de projeto aplicado para a implementação de compliance. Então, eu sou gerente de projeto, eu vou ensinar para vocês o que eu conheço, o que eu entendo de gerenciamento de projeto, aplicado para essa área. A gente vai ter um segundo módulo, que vai ser somente sobre gestão de risco. Quem trabalha com compliance já conhece, mas poucos somos os que trabalhamos com compliance. Então, eu chamei Sandro Tomazello. Lembra aquele que eu falei agora há pouco, que me apresentou o material lá de Brasília, ele do TST? Pronto, ele é um fera nesse assunto. É um dos caras mais conhecidos do país, né, nessa área. Ele vive dando curso ao redor do país. Então, convidei ele, topou, e ele vai dar um módulo de gestão de risco orientada pela LGPD. E depois, a gente vai fazer o seguinte, vou fazer de novo de 40 horas, e toda a parte prática que é demandada para você poder fazer a certificação do ESIM, lá no final, a practitioner, eu vou dar, só que de maneira prática, tá? Não vou dar muito detalhe, não, mas digamos o seguinte, a gente vai entrar no curso e a gente vai sair com uma empresa montada
e em compliance. E quem vai fazer isso são vocês, ok? Não vou falar mais muito não, mas essa primeira turma daí, na verdade, ela já vai acontecer em julho, e vai ser com o meu pessoal querido da Gangue da Privacidade, como eles se autodenominaram, do pessoal da turma lá do Rio. Como eles terminaram agora já, né, estão tirando as 2 certificações, então eu volto no Rio para poder fechar esse roadmap com eles. Então, pessoal, basicamente era isso daí, né? E uma vez você passando por toda essa via crucis, que é difícil, é trabalhosa, mas não é impossível, né? Se não lá fora não se fazia, a gente chega aí no santo graal, né, do compliance. Estão meus contatos aqui, depois vão ficar também disponíveis, tá? A Milena me pediu para falar um pouco sobre os cursos, tal, as coisas que eu estou fazendo. E eu queria... Depois eu vou passar para vocês todo o roteiro que eu montei e, assim, eu virei praticamente um caixeiro viajante da LGPD. Eu comecei, montei meu curso aqui em Recife e depois eu pivotei, usando um termo bem startup. Afinal de contas, eu sou uma legal tech, uma edutech, né? Para o resto do país. Então, agora eu fico fazendo curso ao redor do país. Eu termino uma semana numa cidade, na outra semana eu estou na outra, tal. Eu já estou com uma programação, pelo menos hoje, até final de agosto, tá? Eu começo em Salvador a partir do dia 24 e depois eu emendo até agosto. Provavelmente eu vou emendar isso até o final do ano, tá? Então, assim, isso aqui que vocês estão vendo, sabe? Legal, meu gato está ali embaixo, eu acho que não dá para ver ele, mas meu baixo e tal. E família vão ficar me esperando em dezembro, quando eu voltar. Só que, assim, andorinha só não faz verão. E nada melhor no mundo que você ter pessoas de bom coração, pessoas massa, para poder contar com elas. Então, o que foi que eu fiz? Nessas cidades que eu conheço essas pessoas, eu fui lá e chamei. Assim, pô, tu quer participar? Tu quer me ajudar a disseminar isso? Quero. Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, me ajuda a sendo professor. Então, foi o que eu fiz. Eu saí convidando um monte de gente, muito legal, que também é excelente profissional. Porque não adianta, cara, a pessoa pode ser o melhor profissional do mundo, se for mau caráter, pra mim tá fora, tá? Então, foi o que eu fiz. Eu saí chamando o pessoal e hoje eu posso dizer e eu posso anunciar, a Privacy Academy, ela é Brasil e ela tem isso aqui, pessoal. Hoje a gente atua em bases fixas, a gente tem pessoas que são parte da Privacy Academy, junto comigo, em Recife, porque eu não moro... O meu CEP é aqui, né? Mas eu não vivo mais em Recife, né? Vamos combinar. Então, eu tenho pessoas aqui em Recife, colegas e parceiros e amigos aqui em Recife, no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná. E hoje, fechamos em Porto Alegre. Então, assim, eu acredito que em termos de curso presencial, tá? A Privacy Academy hoje, ela é a maior do Brasil. E eu digo isso com muito orgulho, mas não pelo que eu estou construindo. É pela satisfação que eu tenho em ter pessoas maravilhosas, profissionais fantásticos, que embarcaram nessa comigo, tá, pessoal? Então, eu queria agora passar a palavra para a Milena, tá? Que eu acho que agora a gente entra numa fase aqui, numa parte que eu enei, né, Milena? Deixa eu ver se eu acho aqui como é que faz, porque só contar um segredo para vocês, tá? Não conta para ninguém. É meu primeiro webinar, tá? Então, deixa eu ver aqui como é que funciona esse negócio. Só um minutinho. Olha, Milena está me ligando. Milena, para de me ligar. Habilitar o microfone, senão não consigo falar. Ok, Milena, deixa eu ver como é que eu faço aqui, tá? Áudio, aqui? Opa, maravilha, estou de volta. Aí. O pessoal não deve estar entendendo nada, mas minha máquina hoje simplesmente deu pane e eu estou acompanhando pelo celular porque eu não consegui abrir pelo laptop o GoToMeeting. Então, quem está de organizador geral aqui é o Marcílio. E aí, se ele não me habilita, eu não consigo falar com ninguém. Bom, na tela agora, enquanto o pessoal vai se organizando aí para fazer as perguntas para você ou para mim, ficaram os nossos contatos. Se vocês tiverem dúvidas específicas, também fique à vontade para entrar em contato conosco. Se conectem conosco pelo LinkedIn. Eu sempre faço esse convite para que vocês possam acompanhar tudo que está acontecendo, né? E eu vou pedir o seguinte, Marcílio, só você vai conseguir ler as perguntas aí, porque como eu estou com o link normal de participante, então verifique aí a sequência de perguntas. Se possível, como eu estou sem acesso, você, por favor, veja quem está perguntando, aí você dá o nome, repita a pergunta alto para todo mundo ouvir, e aí já pode entrar com a resposta. Se for alguma coisa para mim, para o Exim, você já passa a palavra que eu já falo daqui. Ok.
Eu só não estou vendo aqui, como é que eu acho a parte, eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Alguém poderia mandar uma pergunta aí, se já não mandou, só a modo de exibição da audiência. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é isso. Milena Help, onde é que eu clico aqui para ver onde é que chegam as perguntas? Tem uma área aí de chat, de Q&A, que costuma aparecer como se fosse uma tabelinha, e aí você consegue ver o nome da pessoa e a pergunta que está sendo feita. No próprio Engraçado, tá painel. aparecendo aqui. É que eu agora estou sem visão nenhuma, eu não tenho visão absolutamente nenhuma aqui, porque eu estou com eu coloquei aqui, aí está aqui aparecendo participantes, modo de exibição de audiência, bate-papo. O bate-papo está habilitado, mas eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Realmente. Deixa eu ver. Eu não tenho a sua visão, mas vamos... Deixa eu ver se eu consigo de alguma forma... Opa, eu acho que é isso aqui. Achou? Oba! Vamos lá, a gente começou um pouquinho atrasado, mas acho que dá para a gente pelo menos responder aí umas 3 ou 4 perguntas rapidinho. Eu estou vendo aqui na área de bate-papo, só estou vendo aqui você e a Juliana. Não, não é essa área não, então acho que você não está conseguindo achar o local correto. Deixa eu ver uma coisa. A Juliana está com a gente? A Ioana está conosco agora. Com a Juliana a gente consegue, ela poderia repassar pelo menos as perguntas para a gente. Não, a Juliana entrou numa outra reunião, agora ela tá fora do nosso link. Deixa eu só ver se por acaso tem alguma visão aqui. Não consigo ter essa mesma visão que você, aí eu não consigo nem te ajudar, porque fica uma telinha. De qualquer forma, o que eu vou pedir? O pessoal, eu vou até pedir desculpas para o pessoal por conta dessa falha técnica do lado de cá, eu não consegui realmente o acesso direto, e pelo celular o sistema não me habilita para conseguir acessar essas informações. Mas depois o pessoal do Equizim lá fora vai exportar essa base de perguntas. Com certeza o pessoal deve ter deixado algumas coisas. A gente aproveita e depois responde isso, Marcílio. Eu me comprometo aqui a separar as perguntas que estão sendo feitas para você, para que a gente possa dar um retorno para o pessoal. Nossos contatos estão em tela. Quem precisar de alguma informação adicional, fique à vontade. Eu queria agradecer aí não só o teu tempo, que eu sei que está bastante corrido, né? A tua participação, a gente esteve junto aí nessa segunda-feira em João Pessoa e foi uma loucura, evento à noite, volta de madrugada para todo mundo, mas deu tudo certo. Então, agradeço aí por você ter disponibilizado essa 1 horinha para a gente e a participação de todo mundo que está conosco aí até agora. O grupo foi realmente substancial hoje. Agradeço a participação de todos e aí a gente encerra a nossa apresentação. Obrigado também, pessoal. Obrigado, Milena. E, sim, mais uma vez, só reforçando o que a Milena falou, assim que me passarem as perguntas, eu respondo. O contato está na tela também, né? Podem mandar diretamente para mim, tá bom, pessoal? E, assim, pode aguardar que em breve vai ter uma turma da Privacy Academy em alguma cidade daí, porque afora essas que eu mostrei, eu estou rodando o país todo, tá, pessoal?